Nesse vídeo a gente continua resolvendo questões em que nós vamos usar as frações como razões. O objetivo é fazer mais alguns problemas e finalizar esse módulo. O problema que eu apresento aqui agora diz que há duas réguas, os comprimentos dessas réguas estão entre si, assim como o 8 está para 6. Isso quer dizer o seguinte, que o tamanho da régua maior, ao ser dividido pelo tamanho da régua menor, dá exatamente o mesmo resultado caso a gente divida 8 por 6. Esse é o significado de dizer que os comprimentos das duas réguas estão entre si, assim como o 8 está para 6. Perceba que eu preciso tomar o cuidado de manter a relação correta aqui. Se do lado de cá eu tenho o maior em cima e o menor embaixo, 8 e 6, do lado esquerdo eu também preciso fazer, na hora de relacionar os comprimentos das réguas, eu preciso colocar o comprimento da régua maior em cima e o comprimento da régua maior embaixo. Ah, eu posso fazer o contrário? Pode. Você pode escrever o comprimento da menor em cima e o da maior embaixo. Mas você, consequentemente, terá que escrever a relação entre 8 e 6 ao contrário, o menor em cima e o maior embaixo. Bom, continuando aqui, o problema diz que a menor das réguas mede 21 centímetros. Então, isso significa que aqui vale 21. Portanto, o que eu devo realmente escrever aqui é tamanho da maior sobre 21 igual a 8 por 6. E agora eu tenho tudo pronto para calcular o tamanho da régua maior. Agora, antes de sair fazendo conta, uma boa estratégia é trocar 8 sextos por uma fração equivalente. Então eu posso, por exemplo, trocar 8 sextos por 4 terços. Mas, professor, eu poderia trocar por 80 sobre 60? Sim, poderia. Mas fica mais fácil trabalhar com números menores. Então, por isso é que a tendência é, quando você troca uma fração por uma outra fração equivalente, você tenta diminuir esses números. Por isso é que eu estou trocando 8 sextos por 4 terços. E aí eu percebi uma coisa muito interessante. Olha só. Do 3 para o 21, eu posso imaginar que eu estou multiplicando por 7. 3 vezes 7, 21. Isso quer dizer que eu devo fazer exatamente a mesma coisa com os numeradores. Então, 4 vezes 7, chego à conclusão de que o tamanho da régua maior é 28. E aí, ao escrever aqui a minha resposta, eu vou dar uma conferida lá no enunciado para ver qual é a unidade de comprimento que está sendo usada, centímetro. Então, o tamanho, o comprimento da régua maior, nesse caso, é 28 centímetros. A terceira questão, também é super tradicional, eu tenho uma certa quantia, que no caso aqui é R$360, e eu preciso dividir esses R$360 entre duas pessoas. Só que eles não vão ganhar a mesma coisa, eles vão ganhar valores diferentes, que somados vão dar 360. Eu quero fazer isso de modo que o valor recebido por essas duas pessoas esteja na razão de 2 para 3. Há mais de uma maneira de se resolver essa questão, mas eu vou privilegiar a nossa ideia aqui de usar frações como razões. Eu vou representar essas duas pessoas por A e B. E vou representar a quantidade que o A vai receber usando a letra X. Isso quer dizer que a segunda pessoa, a pessoa que eu batizei de B, vai ter que receber 360 menos X, porque afinal de contas eu estou distribuindo R$360 entre as duas pessoas. O que o A recebe, o B vai receber o 360 descontado da quantidade do A. E a gente sabe que isso está na razão de 2 para 3. Então,
eu posso dizer que essa fração aqui é igual a 2 dividido por 3. O passo seguinte será multiplicar em x. Então, eu posso fazer aqui 3 vezes x, o que vai dar 3x, tem que ser igual a 2 vezes o que você vê aqui, 360 menos x. Então, isso vai dar 720 menos 2x. Perceba que nós ficamos com uma pequena equaçãozinha aqui para resolver. Essa equação corresponde a escrever que 5x é igual a 720. E se a gente dividir por 5 dos dois lados, a gente descobre que o x vale 144. Portanto, a gente acabou de descobrir que o que o A deve receber, vou botar do lado de cá, é R$ 144. E o que o B vai receber é a diferença entre 360 e 144. Então, vamos descobrir quanto é que o B vai receber. 360 menos 144. Você já sabe fazer essa conta. A gente vai emprestando para que aqui vire 10. Eu transformo isso aqui em 5. Então, 10 menos 4, 6. 5 menos 4, 1. E 3 menos 1, 2. Portanto, o valor recebido pela pessoa B é 216. Notem que essa soma aqui vale 360 e esses dois números estão na razão de 2 para 3. Mas a pergunta é quanto é que um recebe a mais do que o outro. Então agora, para poder finalizar a questão, eu vou ter que fazer a diferença entre o 216 e o 144, para saber quanto um recebeu a mais, ou seja, quanto o B recebeu a mais do que o A. Então aqui eu vou ter 6 menos 4, 2. Aqui eu vou transformar em 1, para poder transformar esse 1 aqui em 11. 11 menos 4 vai dar 7 e 1 menos 1, 0. Portanto, a resposta para essa questão é: um deles receberá R$ 72 a mais do que o outro, porque um recebe 144 e o outro recebe 216. Antes de começar a resolver essa questão, eu disse que havia mais de uma forma de resolver. Então, eu vou mostrar uma segunda solução para essa mesma questão. Eu quero que você pense da seguinte forma. Já que o que as pessoas A e B vão receber está na razão de 2 para 3, então eu quero que você pense assim, ó, o A vai receber 2 partes do dinheiro e o B vai receber 3 partes do dinheiro. Isso quer dizer que eu tenho que pegar os R$ 360, que é a soma do que cada um deles vai receber, e imaginar que esses R$ 360 serão divididos em 5 partes. Ou seja, as 5 partes juntas correspondem a R$ 360. Isso quer dizer que uma parte é 360 dividido por 5, o que vai dar R$ 72. Dessa forma, eu consigo enxergar quanto cada um vai receber, porque eu acabei de descobrir que cada parte nessa divisão vale R$ 72. Como o A vai receber 2 partes, ele vai receber 2 vezes 72. Logo, 144. E como o B recebe 3 partes, o dinheiro que vai para o B é 72 vezes 3. Portanto, 216. Mas a diferença entre eles é de uma única parte, que é o que a gente quer saber. Quanto um recebe a mais que o outro? Um recebe a mais que o outro, uma parte. E essa parte vale 72, ou seja, esse problema já havia sido respondido antes mesmo de eu descobrir quanto cada um deles ia receber.